Vamos ler o 23, o 24 e o 25. Romanos capítulo 8, versículo 23, 24 e 25. Amém? Que diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Quando pensava sobre a continuação desta temática, vivemos num mundo que adoece pessoas, você quer ser curado? E é claro que aqui nesses cultos temos tratado da questão dos sentimentos e dos pensamentos, do ser interior, porque nós somos uma igreja no coletivo, mas nós somos um indivíduo, e sendo um indivíduo, nós temos os nossos pensamentos e sentimentos em todos os seus sentidos, em todas as suas áreas, espírito, alma e corpo. Sabemos que se nós não estivermos bem no nosso ser interior, evidentemente e consequentemente também nada vai estar bem. E pensando sobre isso, o Espírito de Deus me trouxe ao coração duas passagens bíblicas, ou dois cenários bíblicos, que nós queremos usar como exemplo, que podem representar a condição mental, sentimental, pessoal ou física de alguém ou de um cristão que esteja buscando a sua cura, buscando ser curado, ser sarado. Talvez alguém pense assim, e existe até mesmo no meio cristão, né? E eu acredito que faz parte de uma certa religiosidade exacerbada, de que se eu já entreguei minha vida a Jesus, então Jesus já me curou por completo, totalmente. Mas na verdade, não é porque nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, que muitas das vezes não trazemos ainda conosco, às vezes traumas, às vezes mágoas, às vezes sentimentos ou pensamentos do passado, da vida, ou até mesmo da caminhada cristã no meio em que nós estamos vivendo. Quantas pessoas desistiram da fé, ou abandonaram a fé, às vezes por causa de pensamentos ou sentimentos negativos que alimentou ao longo da caminhada cristã, não conseguiu se libertar disto, perdoar, não conseguiu se perdoar e perdoar, e acabou esfriando e desistindo da fé e perdendo o prazer de servir a Deus com qualidade e com excelência. Então esses dois quadros que o Espírito de Deus me trouxe ao coração nesta tarde, ele vai de forma metafórica trazer aqui, representar a condição mental, sentimental, pessoal ou física de alguém que está buscando ser curado. O primeiro exemplo está no livro de Lamentações de Jeremias. Eu preguei uma mensagem não faz muito tempo sobre lamentações aqui, mas num contexto geral, o primeiro exemplo está no livro de Lamentações de Jeremias, quando o profeta Jeremias, ele retrata em quadros vívidos a condição da cidade de Jerusalém após ser destruída por Babilônia. Quem já leu o livro de Lamentações vai descobrir a condição não só geográfica da cidade, mas as condições físicas,
e mental e sentimental do povo de Israel. Jeremias, quando começa o livro de Lamentações, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: como está deserta a grande cidade, anteriormente repleta de pessoas, como se assemelha a uma mulher que perdeu o seu marido, aquela que antes era considerada princesa, aquela que antes era considerada por todos a grande nação da terra, a que fora princesa de todas as províncias, hoje tornou-se uma simples escrava. É assim que Jeremias começa a narrativa com relação à condição da cidade de Jerusalém. Como está deserta aquela que anteriormente era repleta de pessoas, porque Jerusalém recebia de todas as partes do reino de Israel pessoas para pelo menos 3 vezes ao ano cantar, celebrar, salmodiar, cantar com alegria ao Senhor. E não era só os judeus, mas eram pessoas de várias nações da terra que vinham a Jerusalém adorar ao Senhor e servir ao Senhor. Mas agora a cidade de Jerusalém está como uma mulher que perdeu seu marido, uma viúva. Não tem pessoas, não tem vida, não tem festa, não tem alegria. Jerusalém, que antes era a princesa das nações, a princesa da terra, e atingiu aí o seu ápice, o seu apogeu nos reinados de Davi e Salomão, agora era uma escrava, pagava tributos, em outra tradução é uma tributária, pagava tributos ao seu senhor. Aquela que antes recebia tributo, agora pagava tributo ao seu senhor, porque Jerusalém agora se tornou uma escrava. Se você ler o livro de Lamentações, o cenário visual que você tem, ou mental, que você pode produzir ou mentalizar, é um cenário de destruição, de morte, de fome e de miséria. O quadro descrito por Jeremias no capítulo 1, é o capítulo de número 5, é o quadro de destruição, de miséria, de morte e de fome. Assim se encontra Jerusalém. Jeremias, ele vai no capítulo 1 narrar, escrever na primeira pessoa o texto de todo o capítulo 1, como se fosse a própria cidade de Jerusalém que estivesse lamentando a sua condição de miséria. O segundo exemplo é o exemplo de Jó, o homem que em um determinado momento da sua vida teve, do dia para a noite, todo o bem que ele vivia e todo o bem que ele desfrutava, teve do dia para a noite esse quadro mudado. Ele viu tudo desmoronar. Ele perde num pequeno espaço de tempo tudo o que ele tinha, tanto de valor pessoal, como a família, os filhos, como de valor material, que eram os bens que ele possuía, como também a sua saúde física. De repente, Jó perde bens, ele perde os filhos, e Jó também perde a saúde. Os dois quadros aqui de Lamentações e o quadro de Jó e da história de Jó, não vou entrar em detalhes, você conhece, traz-nos uma ideia, ou traz-nos uma visão de terra arrasada. O próprio Jeremias vai falar isso no livro de Lamentações, que quando ele olha para a terra, a visão da terra é uma visão de terra arrasada. A questão hoje aqui nessa mensagem é metafórica. A questão não é a condição de Jerusalém literal. A questão hoje é a condição da tua alma literal. Porque às vezes alguém se encontra
na mesma condição de Jerusalém ou na mesma condição de Jó. Ou seja, você, como disse uma certa pregadora ouvindo-a nesta tarde, colocou talvez uma roupa legal para você vir à igreja, que te vestiu bem exteriormente, mas interiormente você se encontra como uma terra arrasada. Você está bem vestida, você está bem vestido por fora, você está bem alinhado, mas por dentro, na sua alma, no seu interior, a sua condição é a mesma condição em que se encontra ou se encontrava Jerusalém, e a mesma condição em que se encontrava Jó. Então tanto Jó como Jeremias estavam vivendo o que nós podemos chamar de caos. Eles estavam vivendo o caos. E o que é o caos? Se você for no dicionário, você vai descobrir que a definição de caos é desordem completa. Caos é confusão, é bagunça, é desorganização mental. Então às vezes você trabalha, você se move, você come, você dorme, você acorda, mas a sua vida está uma desordem, uma confusão total, uma bagunça. Seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, sua vida emocional, sua vontade, seu querer, seu pensar, está uma terra arrasada, está um caos. Quem olhasse, irmãos, para Jó ou para Jerusalém no tempo de Jeremias, a ideia que tinha, a visão que tinha, é que tudo estava acabado. Quem olhasse para Jerusalém, repito, e quem olhasse para Jó, naquela condição, certamente, a visão que tinha é que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que não tinha mais como se recuperar aquela condição de vida, ou aquela condição em que eles se encontravam. Às vezes, quem olhasse para esta condição de Jerusalém, ou em Lamentações e de Jó, se não fosse alguém que tivesse fé, se não fosse alguém que tivesse esperança, que é o que nós vamos falar hoje aqui, certamente não acreditaria que seria possível uma restauração, que seria possível Deus trazer a cura ou uma solução. E na verdade esta tem sido a condição de muitos que não tem Deus, que não tem Jesus, que não teve um encontro real com Deus, ou que não conhece o Deus que serve. Veja bem, mas existia algo semelhante nos dois cenários supracitados ou citados até agora, que era como uma luz acesa nas densas trevas do cenário apocalíptico que estava vivendo Jeremias e Jerusalém e Jó. Repito, existia algo semelhante nos dois cenários citados, que era como uma luz acesa nas densas trevas do cenário apocalíptico que estava vivendo Jeremias e Jó. Jeremias, assim como todo profeta, era um profundo amante da sua nação. Nenhum profeta da Bíblia queria profetizar os juízos que Deus lhes mandou profetizar, porque os profetas, eles eram enviados por Deus com o propósito de levar o povo de volta para Deus. E como Deus já tinha se utilizado de todas as ferramentas para trazer o povo de volta, e o povo não queria obedecer à voz de Deus, a última ferramenta de Deus era o profeta, com mensagens de juízo, com mensagens de correção, para trazer o povo de volta para Deus. E os profetas do Antigo Testamento tinham que viver na própria pele a profecia. Não é como os profetas de hoje,
que profetizam e às vezes a profecia cai no dedão do pé, não. Os profetas do Antigo Testamento, eles viviam na própria vida a profecia que eles tinham que profetizar. O maior exemplo é Oséias, que vai profetizar sobre o adultério espiritual de Israel para com Deus, e vive na própria pele um casamento de adultério, porque a sua esposa, que ele toma para o seu casamento, é uma mulher de prostituição. Ele vai viver na pele aquilo que ele próprio vai profetizar. O outro exemplo, Isaías, que vai profetizar o cativeiro do povo, 300, 400 anos antes do povo ir para o cativeiro. E Deus manda que durante 2 anos Isaías ande nu, extremamente nu, algo que era extremamente vergonhoso para um judeu mostrar suas vergonhas. E Deus ordena que Isaías ande durante 2 anos, uma parte do dia completamente nu, para representar a forma como o povo seria levado para o cativeiro. Um outro exemplo é Jeremias, ou melhor, Ezequiel, que Deus mandou que Ezequiel pegasse alguns tijolos e representasse, encenasse durante 30 dias um muro, e ele preparasse uma comida para comer uma vez por dia durante 30 dias, e essa comida deveria ser comida em esterco de boi, de gado, ou melhor, em esterco humano, deveria ser cozida em esterco humano. E quando ele estivesse deitado naquele muro representativo, cozinhando a sua comida no esterco humano, ele deveria abrir uma brecha no muro, e ali representaria a forma como o exército babilônico entraria em Jerusalém. E aí Ezequiel tem que orar a Deus e: Senhor, eu te peço que o Senhor não me permita jamais comer comida com esterco humano, porque nunca fiz isso, é comida imunda. Aí Deus disse: então você pode substituir o esterco humano por esterco de gado. Está na Bíblia. Então o profeta vivia aquilo que ele profetizava, aquilo que Deus mandava ele profetizar. Então, quando ele profetizava juízo sobre a sua nação, ele tinha que profetizar, mas ele sofria, doía nele aquilo que ele estava profetizando, porque ele não só profetizava, mas via de forma perfeita e conclusiva o cumprimento das suas profecias. Aqueles que não viram as profecias se cumprirem literalmente, viram por visões e por revelações o cumprimento da profecia. Então o que eu quero dizer com isto é que Jeremias, ele não só profetizou, mas ele também viu o cumprimento das suas profecias, ao ponto em que em algum momento do seu ministério profético ele não quer mais profetizar, ele não quer mais pregar, ele se cala. Então quando ele se cala, ele vai dizer que a palavra de Deus começou a queimar nos seus ossos. E aí a opção, a alternativa que ele tinha era abrir a boca e profetizar as palavras que Deus estava mandando ele profetizar. Então quando ele vê Jerusalém como a terra arrasada, Jerusalém destruída, ele vai dizer no capítulo de número 1 que os príncipes, aqueles que tinham a pele branca como o leite, agora andava vagueando como zumbis nas ruas da cidade de Jerusalém, procurando um pedaço de pão para comer. E às vezes estes se lançavam sobre pedaços de couro envelhecido para tentar matar a sua própria fome. Os príncipes e as mulheres, aquelas que tinham criado os seus filhos de forma afável nos palácios, agora matava seus próprios filhos para comer. Então ele estava vendo, era esta visão de Jeremias de Jerusalém, e evidentemente isto repercutia nele próprio, porque ao mesmo tempo que ele via se cumprindo as suas profecias, ele chorava,
chorava amargamente as feridas do seu povo. Porém, repito, neste cenário apocalíptico de Jeremias, de Jerusalém e de Jó, algo aparece como uma luz nas densas trevas deste cenário. Não era algo físico nem material, que podia ser palpável, manuseado ou usado para trazer uma solução aos problemas e à condição daquele tempo. Era algo abstrato, interior, mas real. Vou repetir: não era algo material que pudesse ser palpado, manuseado e usado para trazer uma solução para os problemas de Jó e de Jerusalém e de Jeremias. Era algo interior, era abstrato, mas era real. Chamava-se esperança. Esperança. Não era uma luz no fim do túnel, não. Era uma luz nas trevas. Era uma luz na densa escuridão daquele momento e daquele tempo, que surgiu no cenário de Jeremias e no cenário de Jó. Chamava-se esperança. Em meio às angústias e lamentos e queixas de Jó, em todos os seus 42 capítulos, nós vamos ver lampejos de esperança. Jó diz em capítulo 13, versículo 15: ainda que ele me mate, nele esperarei. O que é isso? Uma luz de esperança no meio do caos da vida de Jó. Jó capítulo de número 19, versículo 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não os outros o verão. O comentador da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele comenta nesse versículo dizendo que Jó, aqui neste versículo, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Ele comenta dizendo que aqui Jó tem uma esperança rediviva. Ele quer dizer que mesmo que ele morra e vá para a sepultura, um dia ele ressuscitará, e num corpo glorificado ele verá ao Deus Todo-Poderoso. Mas esta é o comentário dele. Agora este é o meu comentário, a minha interpretação. O texto está dizendo assim: e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. O que eu entendo aqui? Que Jó não está falando da esperança futura, mas Jó está falando da esperança presente. Por quê, pastor? Porque Jó estava com um câncer da planta do pé à coroa da cabeça, na pele. Era na sua pele que estava a enfermidade de Jó, de forma que ele se coçava com caco de telha. Então a minha interpretação do texto é esta: Jó está dizendo: eu estou doente e tomado de ferida, mas mesmo que estas feridas coma a minha pele, de tal forma que fique só a carne, mesmo assim eu ainda creio que verei o Senhor na carne. Bendito seja o nome soberano do Senhor. E ele está dizendo: eu que verei, e não os outros. Os meus olhos verão. Eu quero dizer para você que os teus olhos ainda verão a bondade do Senhor na terra dos viventes, porque mesmo neste caos ainda há esperança. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Eu vou deixar você adorar o nome de Jesus. Choramande canto que sinimi que andarabacaçu.
Porque, ver a Deus depois dessa vida, nós já sabemos que o texto que eu li está falando é sobre isso. Quando eu li, a esperança que se vê não é esperança, aqui está falando da esperança da redenção. Mas como nós vamos alcançar a esperança da redenção, se nós não temos a esperança aqui? Então Jó está dizendo: depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus, e eu verei por mim mesmo, e não outro. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: você vai ter sua própria experiência com Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Jó tinha perdido muita coisa, irmãos. Jó estava sofrendo muitas coisas, mas tinha uma coisa na vida de Jó que ele não tinha perdido: a esperança. Jeremias não é diferente. Ele está vendo Jerusalém destruída, o templo derrubado, o seu povo morto e jogado em meio às ruas de Jerusalém. Os que sobreviveram foram levados para o cativeiro babilônico. Quem sobreviveu à espada, à fome e à peste, são os 3 juízos, mais o 4º juízo de Deus, que é o cativeiro. Então, quem sobreviveu à fome, quem sobreviveu à espada, que foi a guerra, e quem sobreviveu à peste, foi levado para o cativeiro. Porque está profetizado assim lá no Jeremias, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel. Quando eles perguntam, os profetas perguntam: Senhor, qual é o destino do povo? Aí Deus diz: quem for para a espada, para a espada; quem for para a peste, para a peste; quem for para a fome, para a fome; quem for para o cativeiro, para o cativeiro. Então, os que tinham sobrevivido à morte, com relação, independente de qual forma, a espada, a fome e a peste, foram levados para o cativeiro babilônico. Os únicos que ficaram na terra foram aqueles, eu já preguei não faz muito tempo sobre isso, aqueles que não tinham nenhuma utilidade para o império babilônico. Ou seja, em outras palavras, não servia para nada dentro da visão do imperador babilônico. Então ele disse: esses aqui são os mais pobres da terra, não tem utilidade nenhuma para o império. Pelo contrário, estou parafraseando o texto, pelo contrário, é um peso para o império. Então esses aí ficam na terra. Os únicos que ficaram lá na terra foram aqueles que para o Nabucodonosor, o conquistador, não tinha utilidade, porque ele leva na primeira leva os ourives, todos os profissionais que trabalhavam em artes de confecções de alguma coisa foram levados na primeira leva. A segunda leva, a última leva, eram os figos podres, aqueles que não prestavam para nada. Está na profecia de Jeremias e de Ezequiel. Então, os únicos que iam voltar e não iam morrer, mesmo que não tivesse morrido agora, eram os que tinham ido para o cativeiro. Deus diz isso. Quando Deus mostra a Jeremias uma visão de 2 cestos, e pergunta para ele: o que vê, Jeremias? Ele disse: eu vejo 2 cestos, um com figos bons e muito bons, e outros com figos ruins, e tão ruins que não serve para nada. Aí Deus disse: o cesto que viste com figos bons são aqueles que vão para o cativeiro. 70 anos depois Deus os visitaria e os traria de volta. Mas aqueles que, o cesto que você está vendo com figos ruins, são aqueles que não prestam para nada. Ou seja, mesmo aqueles que ficaram na terra, eles não iam sobreviver, eles iriam morrer em algum tempo. O que acontece agora então é que Jeremias, dentro deste cenário que eu estou tentando aqui passar para você com essas pobres palavras, Jeremias também tem um lampejo de esperança, como Jó. Jó, como já disse aqui, dentro de toda a sua situação, sendo acusado pelos seus amigos por mais de 10 vezes, porque, interessante, irmão, e às vezes até eu já preguei, não, quem quer ter esse tipo de amigo? Mas Deus, no final do livro de Jó,
não chama os amigos de Jó de inimigo. Não chama. E a Bíblia diz que aqueles mesmos que o acusaram depois foram se condoer com ele, quando Deus restaurou o cativeiro de Jó. Mas no decorrer do sofrimento de Jó, quando seus amigos o acusam mais de 10 vezes de pecado, de injustiça, de transgressão, de ter errado contra Deus, correto é, se você não está entendendo o que está se passando na vida de alguém, então fique calado. Se você não sabe o que o seu irmão está passando, a sua irmã está passando, e se você não entende, se você não sabe, se você não conhece, fecha a tua boca. Não diga porque ele pecou, está em pecado, está desviado, você não sabe. Às vezes a pessoa está sendo provado, como foi Jó, está sendo testado. É claro que existe consequência de pecado, é outra coisa. Mas se você não sabe, é melhor ficar calado. Se você não sabe, em vez de apontar o dedo e acusar, é melhor dobrar os joelhos e interceder pelo teu irmão, pela tua irmã, pela igreja. Bendito seja o nome soberano de Jesus. Então eles não sabiam o que estava acontecendo e trouxeram uma falsa teologia. Eles achavam que conheciam a Deus. E esse é o nosso problema, é o problema do crente. E às vezes até nosso, de todo mundo. Porque tem certo tempo de crente na igreja, ele acha que conhece a Deus. E aí, em vez de seguir a Deus pelo que a Bíblia ensina sobre Deus, pessoas querem teologizar Deus, quer criar uma teologia própria sobre Deus. Foi o que os amigos de Jó fizeram. Eles tinham a sua nível de experiência com Deus até um certo nível. Então eles vão falar mistério aqui. Isso é esse negócio. E aí eles querem agora criar uma teologia sobre Deus, que é uma teologia só deles. Aquilo que eles tiveram com Deus. Porque às vezes a tua experiência com Deus não serve para mim. Eu preciso ter a minha experiência com Deus. E a minha e a tua experiência precisa estar dentro das palavras, das escrituras. Então eles vão trazer uma teologia sobre Deus, daquilo que eles pensam quem é Deus. E na sua teologia sobre Deus, eles acusam a Jó de ter pecado contra Deus, porque o justo não sofre. Então se você não conhece a Deus ainda como Ele verdadeiramente é, adore-o, mas não tente jogar a sua teologia em cima de alguém que você às vezes não teve uma experiência completa e total com Ele, para saber quem Ele verdadeiramente é. Foi preciso um menino, um quarto personagem chamado Eliú, que era o mais jovem de todos, ficou calado ali para aprender. Quando vê 3 teólogos errar, ele disse: eu tenho que falar, porque todos vocês falaram mal de Deus, e até o próprio Jó. E aí Eliú vai trazer uma teologia verdadeira sobre o Deus Todo-Poderoso. E depois que ele termina, Deus se revela a Jó, e Jó tem o seu cativeiro mudado. Bendito seja o nome de Jesus. Então o que eu quero dizer nesta noite é que todos nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus, dentro daquilo que Deus nos revela na sua palavra, para às vezes nós não falarmos sobre alguém aquilo que nós não sabemos. Entende isso? Deixa eu voltar no texto. Jeremias, como Jó, ele olha para este cenário de trevas e apocalíptico e vê uma luz. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 26: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança. Ele está vendo Jerusalém destruída, terra arrasada. Ele vai escrever capítulo 1, capítulo 2, mas quando ele chega no capítulo 3, ele diz: sabe de uma coisa, gente? Bom é ter esperança e esperar em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias 3:21, ele diz: é melhor trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, vou parafrasear o que ele quer dizer. Ele estava querendo dizer o seguinte: se eu ficar pensando nos sofrimentos do passado, nas decepções, nas agruras, nas traições, nos fracassos que a vida me causou, eu vou ficar cada vez mais deprimido. Eu vou perder cada vez mais a presença de Deus. Eu vou ficar sem energias, e vou ficar sem forças,
Então, em vez de ficar trazendo à minha lembrança aquilo que me faz sofrer, aquilo que me magoa, as feridas que me causaram, as decepções que me trouxeram, os fracassos que eu tive na vida, eu decido uma coisa: eu decido ter esperança. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Eu quero dizer que Deus quer curar você, e Ele vai curar quem se deixar ser curado. E Ele também vai curar a esperança, aqueles que perderam a esperança. No meio desta alma escura, dessa escuridão, dessa treva da tua vida, Deus vai trazer um lampejo de esperança sobre você. Oh glória, bendito seja o nome soberano do Senhor. Eu prefiro focar naquilo que pode me trazer esperança. Oh glória ao nome de Jesus. Pastor, mas como é que eu faço isto? Eu não consigo, pastor. Consegue. Você consegue. Se Jó conseguiu, você consegue. Se Jeremias conseguiu, você consegue. Ah, mas era Jó assim, homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Oh, bendito seja o nome soberano de Jesus. Jó tinha um problema. Sabia que Jó tinha um problema? Ele revela lá no capítulo 21 do seu livro. Ele precisava ser curado. Ele tinha um problema interior também, precisava de uma cura. Ele servia a Deus. Ele tinha todas aquelas características que Deus fala sobre ele. Mas Jó tinha um problema no capítulo 31 e no versículo de número 23. Ele tinha um problema que não deixava ele em paz. Ele diz aqui: porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Lembra lá no capítulo 3, quando ele diz assim: o que eu temia me sobreveio? Jó era um homem fiel, Jó era um homem temente a Deus, mas Jó carregava dentro dele um medo que o atormentava. Jó carregava dentro dele um medo que tirava a sua paz e que o impedia de ter uma comunhão mais profunda com Deus. Ele revela isso aqui, que ele tinha medo de um dia perder a proteção de Deus. Ele tinha medo de um dia Deus virar as costas para ele. Ele tinha medo de um dia ser castigado por Deus. E Deus queria curar Jó. Se você, isso aqui é mistério, irmão. Eu descobri isso lendo a Bíblia pela 29ª vez. Eu descobri isso aqui, porque durante toda a minha vida de 30 anos de crente, eu perguntava para Deus: o que que Jó temia, que o Senhor permitiu ele passar por essa prova? Porque se você lê o livro de Jó, você pensa que Deus lá no capítulo 1 quer mostrar para Satanás uma queda de braço com o diabo. Não é. Deus queria curar Jó. E para Deus curar Jó, Deus permitiu esse conflito todo em torno da vida de Jó. Porque Jó revela aqui, no capítulo 31, versículo de número 23, que ele temia ser castigado por Deus. Ou seja, ele não tinha segurança total em Deus. E se eu e você, qualquer um de nós, entregamos a nossa vida a Cristo, e nós não temos segurança total em Deus, fique tranquilo que Deus vai te curar disto. Porque quando Deus me chamou e quando Deus te chamou, Deus nos chamou para confiar nele por completo. Bendito seja o nome soberano do Senhor. O encontro de Cristo com Pedro no mar, quando ele quer afundar, prova isto. Quando ele pede para ir ter com Jesus, e ele começa a afundar, Jesus pega na mão de Pedro e diz: Pedro, não temas, Pedro, homem de pouca fé. Oh glória, porque Pedro não tinha dado a Deus uma entrega total, uma entrega completa. Você sabia que tem muita gente na igreja que é crente, aceitou Jesus, tem muitos anos de crente, mas nunca fez uma entrega completa para Deus, nunca fez uma entrega total
total para Deus. E eu quero dizer que o que Deus quer com você é a mesma coisa que Deus quis com Jó no capítulo 42, quando ele se revela no capítulo 38. Oh glória, porque quando Deus se revela a Jó no capítulo 38, 39, 40, 41 e 42, Jó disse: eu durante toda a minha vida, Senhor, te servia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço, agora eu tenho uma experiência contigo. Oh glória ao nome poderoso de Jesus. Você está entendendo o mistério de Deus esta noite? Foque naquilo que você pode te trazer esperança. Eu vou te dar alguns exemplos. Ele disse: o que é que pode te dar esperança? Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo disse: em Cristo somos mais do que vencedores. Ele disse que eu e você vale mais do que as aves do céu e que os lírios do campo, e que Ele iria suprir o necessário do nosso comer, do nosso beber e do nosso vestir. Davi disse: fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Na Bíblia há 8.810 promessas de Deus dizendo que Ele te ama e que Ele vai cuidar de você. Oh glória, traz a esperança. Há 366 vezes na Bíblia a palavra não temas. Quantos dias tem o ano? 365 dias. E na Bíblia 366 vezes, ou seja, até para o ano bissexto, Deus deixou na Bíblia: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Traga ao coração aquilo que te dá esperança. Imagine isso, irmão. 366 vezes tem a palavra não temas. 365. Uma vez não temas para cada dia do ano, e mais um para o ano bissexto. Meu Deus do céu. Eu vou deixar você adorar. Não, se você entendeu, você vai adorar. Se você não entendeu, não vai entender mais. Oh glória. Oh, fique de pé adorando Jesus. Fique de pé adorando. Fique de pé adorando. Oh glória. Oh glória. Oh bendito seja o nome soberano de Jesus. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória ao nome de Jesus. Oh bendito seja o nome de Jesus. Shoyamandei choresinimiki andarabakassuri andarabassuria. Oh glória ao nome de Jesus. Talvez você chegou aqui, a sua vida é um caos. Jerusalém interior destruída, arrasada. Mas essas algumas promessas que eu citei nesta noite serve para acender a lamparina da luz da tua alma. Eu estou convosco todos os dias. Não temas. Eu cuido de vós. Eu estou convosco. Nem o perigo, nem a espada, nem a fome, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh glória ao nome de Jesus. Parai, ficai de pé e vede o livramento que vos dará o Senhor. Veja que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Oh glória. O salmista disse: por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Aí ele responde: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Oh glória.
e ainda cantarei na sua presença. Bendito seja o nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui esta noite para acalmar tua alma, oh glória, para trazer luz nessa treva, para trazer conserto neste caos, oh glória. Eu vou esperar você adorar. Se você tiver glória, adore com glória. Se você trouxe aleluia, adore com aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, e aguarda em silêncio. e Jesus conhece o seu. Ele vai te visitar aí onde você está agora. Também. Eu creio, eu creio. Quantas vezes você não caiu, tentando acertar, oh glória, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. de alegria. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Escolha a esperança, em vez de escolher trazer a memória o que te faz Não sofrer. importa quem você é, não importa o que você A fez, esperança, e a memória. Jesus conhece o Oh, seu glória ao nome de Jesus. interior também. E quantas vezes você caiu tentando Se eu fosse você, eu acertar, adorava. mas Oh, glória ao a nome de tristeza e o desespero Quebra teu vaso de te perfume fizeram nesta noite nos pés de chorar. Jesus. Não importa pra Uma onde coisa você é o seu foi, vaso se de na perfume escuridão da noite porque alguém tá Ele adorando. apaga o seu passado e não desiste de você. O cheiro da adoração. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, não. Glória. Eu vou aproveitar os obreiros que estão aqui. A gente só faz isso mais na quinta-feira. Mas vai que de repente você quer receber uma oração aqui no altar. Eu vou esperar você sair do teu lugar. Os obreiros vão ministrar sobre sua vida um milagre, a oração da fé. Oh, glória ao nome de Jesus. Temos que aproveitar esses momentos em que o Espírito Santo nos mergulha no seu rio para receber o milagre. E aí os obreiros que estão aqui, deixe Deus usar as mãos de vocês nesta noite sobre estas vidas. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Pode orar, pode orar. Escutas quando clamo e acalma o meu
que Deus colocar na boca de vocês, ministre sobre a vida dessa pessoa. Porque a sua palavra vai ser profética, obreiro. Sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem. Damos graças por tua bondade, por teu milagre, por tua bênção.
nesta noite, Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que foi ungido para curar os quebrantados de coração, declarar abertura de prisão aos presos, afastar os cegos, curar os oprimidos, meu Senhor, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que o Senhor responda, que o Senhor faça o teu milagre sobre nós, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Meus amados, nós vamos encerrar. E eu sei o que nós estamos pregando. E nós só vamos terminar esse modelo de mensagem quando Deus disser: pronto, meu filho, concluí. Porque eu sei que Deus quer mudar ciclos de vidas aqui. Deus disse, o irmão leu aqui domingo, e o Espírito de Deus me fez lembrar aqui na oração: eu é que sei que planos tenho acerca de vós, e planos de bem e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Nós vamos orar. Amanhã nós temos cultos nas congregações. Quinta-feira, culto de libertação e vitória. Sexta-feira, cultos nas congregações e vigília, a última vigília do ano. Sábado, irmãos, é o nosso culto de passagem de ano e ceia. Às 21 horas nós vamos começar aqui o culto. Os nossos cultos passam muito rápido de ano novo.